Olá para você que acompanha o Vinologia. Olha o que eu tenho aqui hoje. Casileiro del Diablo Cabernet Sauvignon e Casileiro del Diablo Red Blend. Esse aqui é novo, tá há pouco tempo no mercado brasileiro. Esse cara aqui já é um queridinho do Brasil, é um vinho chileno feito pela Conte Toro. E antes do mercado ser invadido pelos vinhos argentinos, aí os DV Catena, o Zé Inimigo, o Gran Inimigo, Alma Negra, esse vinho aqui era um dos mais consumidos, importados, mais consumidos aqui no Brasil. Juntamente com o Conte Toro Reservado, que é um outro vinho, inclusive mais simples do que esse aqui. E a gente recebeu muito comentário, muito pedido para fazer a degustação desse vinho. Lembrando que o objetivo de degustar o vinho aqui no vídeo é você em casa conseguir degustar junto e perceber todos os aromas e todas as características desse vinho. Esse aqui é um Cabernet Sauvignon da safra 2021. Esse vinho tem várias uvas no varietal, ele tem a Carmenère, ele tem até um Malbec e o Red Blend, que é um novo aqui no mercado brasileiro. Esse aqui eu dei uma olhada na especificação. Essa safra aqui é uma safra 2020 e esse vinho é um corte, é um blend de Cabernet Sauvignon com Syrah. Um dos meus cortes particularmente aí preferidos, porque eu acho que a Syrah dá muita estrutura para o vinho e fica muito bem com a Cabernet Sauvignon. Antes disso, antes da gente iniciar essa degustação, a gente vai degustar os dois vinhos aqui ao mesmo tempo para sentir as diferenças. A história do Casileiro del Diablo no Chile data de 1893, se eu não me engano. O Melchor Conte Toro, né, famoso, conhecido aí como Dom Melchor, tem até um vinho com o nome dele, um vinho de bastante expressão da Conte Toro. Ele veio para o Chile, né? Veio de Bordeaux para o Chile e ao chegar aqui iniciou a montagem aí da sua vinícola e ele percebeu que a cave da vinícola era frequentemente assaltada, roubavam vinho, roubavam mantimentos e etc. Então ele espalhou um boato de que a cave era mal assombrada, que tinham alguns espíritos ali naquela cave, obviamente para espantar os ladrões, chegou a botar inclusive funcionários ali para fazer barulho durante a noite quando entrasse alguém querendo roubar ali seus vinhos. Funcionou muito bem e foi criado aí então a ideia de ter um vinho chamado Casileiro del Diablo, porque se achava que o diabo habitava ali naquela cave e protegia os vinhos de Melchor. Então, essa é a história. Se alguém já tiver tido a oportunidade de visitar a Conte Toro no Chile, o Casileiro del Diablo é uma atração, tem até uma sombra lá de alguém com um tridente. Eu vou colocar depois aqui para vocês verem, mas é pura história, pura fantasia, e assim o Melchor protegeu a sua adega, né, a sua cave de roubos de vinhos. Ele guardava os melhores para ele, não queria, obviamente, que ninguém roubasse. Bom, vamos lá? Eu vou abrir os dois vinhos agora, a produção vai me ajudar aqui a abrir os vinhos, a gente vai colocar nas taças e vai iniciar nessa degustação. Enquanto isso, roda a vinheta que eu já volto em instante. Os vinhos já estão abertos, voltamos aqui com a nossa dupla. Primeira coisa que eu vi que eu gostei bastante, as duas rolhas, tanto a do Cabernet Sauvignon quanto a do Red Blend, são de cortiça. Tem uma parte aqui de cortiça, obviamente aglomerada, mas elas são de cortiça, o que mostra aí o cuidado da Conte Toro na elaboração desses dois vinhos, né? Então, lembrando, eu estou usando aqui uma taça comum que você tenha na sua casa. Não vamos dificultar usando taça de degustação, vamos deixar a coisa aqui simples, exatamente para a gente ter um senso bastante crítico aí, bastante parecido na degustação. Primeira parte da degustação, visual. Então vamos olhar para esse vinho, a gente consegue ver a característica de um Cabernet Sauvignon novo, é ter uma cor muito rubi,
pouco rocheada, né, ou pouco violácea, como a gente costuma falar na linguagem do vinho, mas ele é mais pro vermelho do que pro roxo. No popular é basicamente isso. Depois, a segunda parte, aí estou fazendo aqui bem simplificado para a gente poder levar aqui a degustação de uma forma tranquila. Depois a gente vai, com esse vinho no nariz, sentir aqui os aromas, o que esse vinho entrega para a gente. Então, obviamente, por ser um Cabernet Sauvignon, né, a gente tem aqui a safra 2021, é um vinho muito novo, ele não diz na especificação, mas provavelmente esse vinho não vai muito tempo na madeira. Não consigo sentir aqui uma madeira muito presente, provavelmente isso aqui deve ter sido aí de 3 a 6 meses no máximo o estágio em barrica de carvalho desse vinho, né? Então a gente percebe aqui uma madeira, mas muito pouca. Você percebe uma característica do terroir do Chile, que é um pouco de pirazina, que a pirazina se assemelha muito ao pimentão verde. Você tem aqui um aroma muito refrescante. A Cabernet Sauvignon, ela tem uma característica de menta. Ele é mentolado, então ele refresca o seu nariz, né? Na hora que você faz aqui, você sente os aromas. Tem aqui um pouco de fruta negra. Não é um vinho complexo. Vamos verificar agora na boca como que ele se comporta. Está bastante equilibrado, não está um vinho muito ácido, o que é uma boa característica para um vinho desse, numa safra tão nova, né? Mostra aí de novo o bom trabalho da Conti Toro. Lembrando, esse vinho, eu vou pegar aqui o Red Blend, já vou começar aqui a fazer o inicial dele. Os dois vinhos eu comprei pelo mesmo preço num supermercado, um grande varejista aqui no Rio de Janeiro. Comprei por R$39. Não é um vinho muito caro, não é um vinho, apesar de ser um Cabernet Sauvignon 100%, não é um vinho super encorpado, é um vinho de médio corpo. Mais para frente um pouco eu já digo aí como que a gente vai harmonizar esse Cabernet Sauvignon. Então, vindo aqui para o Cabernet com Syrah, tem pouco Syrah. Se você conseguir olhar bem essa taça, ele já tem, e o Syrah já tem essa característica, ele já tem uma coloração um pouco mais violácea, um pouco mais arroxeada, um pouco mais roxo e menos rubi. Ele traz aqui um pouco de mudança de cor em relação ao Cabernet Sauvignon puro. Você pode pegar as duas taças aí para comparar, mas ele tem aqui sim uma nuance de cor um pouco mais para o roxo do que para o rubi. No nariz muda completamente os aromas. Aqui eu já sinto um pouco mais de madeira. Talvez o Syrah tenha ido a maior parte da madeira e o Cabernet Sauvignon não. É comum as vinícolas fazerem uma parte do vinho em madeira, outra parte do vinho fora da madeira e depois misturar. Não tem muita característica aqui da Syrah, provavelmente a dominância que é Cabernet Sauvignon, mas ele suaviza, por exemplo, o aroma de pimentão verde que eu comentei, que às vezes agride um pouco ali o nariz. Então esse aqui, na minha opinião, ele já está um pouco mais redondo no nariz, ele já é muito mais agradável. A Syrah dá uma estrutura um pouco mais aveludada para o vinho, por isso que eu disse que ela combina muito com a Cabernet Sauvignon, né? Então, esse vinho aqui, ele é mais fácil de beber do que o Cabernet Sauvignon puro. O Cabernet Sauvignon puro, ele é um pouco mais agressivo. A Syrah aqui vai dar para esse vinho uma facilidade maior de beber. Ele fica um vinho mais redondo, mais aveludado, mais fácil de você degustar aí com uma comida ou etc. Bom, degustado aqui os dois vinhos, deixa eu pegar as duas taças aqui e a gente vai fazer aqui. Você vê que na cor não tem muita diferença, né? O corpo do vinho praticamente também não tem muita diferença. O Red Blend aqui também é um vinho de corpo médio, aí pouquinho do encorpado. Então, os dois custaram mais ou menos o mesmo preço. Uma safra 2020 com uma safra 2021. Mas na América do Sul a gente não tem uma variação assim
tão grande de safras entre as safras, então você não vai ter aí grande diferença. Se não conseguir comprar exatamente essas safras também não tem problema, você vai conseguir pegar aqui as nuances que eu peguei nos dois. Então aqui você tem muito mais a fruta, aqui você tem um vinho muito menos mentolado, com fruta também, mas ele já dá umas características um pouco diferentes. O Syrah, ele tem uma característica que você sente ali uma pimenta preta. O Cabernet Sauvignon tem um pouco disso, mas aqui no Red Blend você sente um pouquinho mais essa pimenta. Gente, lembrando, é prática. Não consigo sentir nada, não consigo sentir pimenta, só consigo sentir cheiro de vinho, não tem problema. A prática leva a você conseguir identificar mais aromas, e esta prática de comparar dois vinhos é a ideal, porque aqui você pega aromas que você não pega aqui. Mesmo que você não saiba o que é, você obviamente tem aí uma diferença entre os dois. Aqui você percebe um pouco mais a madeira, aqui você percebe um pouco menos a madeira pela agressividade da Cabernet Sauvignon. Vamos para harmonização. Como é que eu harmonizo esses dois vinhos? O Cabernet Sauvignon de corpo médio, uma pizza sem muita gordura aí, uma pizza de marguerita, uma pizza aí de... Pode ser uma calabresa, desde que não seja uma calabresa muito forte, uma mussarela, pode ser aí uma frango catupiry, não tem problema, ele não vai sobrepor muito essa pizza. Com uma nuance muito pequena aqui, o Red Blend você já pode jogar ali, pode jogar uma calabresa, pode jogar ali uma pizza um pouco mais gordurosa, uma 4 queijos, aqui talvez, dependendo da quantidade da variedade dos 4 queijos, ele não vai cobrir muito esse vinho. Você pode ir aqui também para uma carne, mas uma carne mais magra, você pode ir para um filé mignon, e esse vinho aqui com uma picanha, não, talvez a picanha pela quantidade de gordura aí no seu churrasco, ele cubra um pouco dessa Cabernet Sauvignon, mas também não é nenhum crime você harmonizar isso aqui com uma picanha. E uma massa com molho vermelho? Pode, porque são vinhos mais novos, estão com acidez um pouco mais preservada, então você consegue aqui colocar um molho vermelho, você pode aqui colocar um molho com um pouco de bacon, aqui também no Red Blend vai funcionar bem. Um carbonara, por exemplo, vai aqui com o Red Blend, você não vai ter problema com esse carbonara. E as carnes aqui, o filé mignon aqui também não vai passar muito do filé não. Se você colocar aqui uma carne assada e tal, até vai, mas um bife ancho ou um chorizo argentino aqui, talvez você precise de um vinho um pouco mais encorpado. Posso guardar o Casilheiro del Diablo por 3, 4, 5 anos? Pode. A rolha de cortiço, o vinho tem uma certa qualidade intrínseca aqui, mas é um vinho de R$40 no Brasil. Então você não vai ter aqui uma evolução desses dois vinhos ao longo do tempo de guarda. Pode ser que de repente um pouco da acidez desapareça, mas não é algo que você vai conseguir perceber uma evolução muito grande nesse vinho. Bom, é um vinho bom, o Casilheiro é um vinho que vale o preço, pela minha avaliação, e eu já vou aqui escolher o meu preferido. Eu gostei mais do Red Blend, né? Quer dizer, o Blend ele traz um pouco mais de complexidade. É um vinho aqui, então, que você tem sim aqui uma qualidade para um vinho de R$40, foi o preço que eu paguei aí em cada uma das garrafas. É um vinho bom, um vinho despretensioso, é um vinho para uma quarta-feira, quinta-feira à noite, aí sem muito compromisso. Não é um vinho para uma ocasião especial, mas é um vinho aqui que você consegue ter um bom custo-benefício, é um vinho agradável, você consegue beber uma garrafa toda aí, acompanhando umas entradas ou com uma refeição. Então sim, Casilheiro del Diablo, Cabernet Sauvignon e Casilheiro del Diablo Red Blend são bons vinhos, estão dentro do custo-benefício, estão dentro do preço que ele oferece para você, com todo o cuidado aí de um produtor que é uma das maiores vinícolas da América do Sul. A Contitoro, ela distribui vinhos para todo o Brasil. Esse vinho é facílimo de encontrar em qualquer supermercado. Experimente aí as outras uvas também. Tem o Malbec, que é muito bem elaborado do Casilheiro. Eu espero que mais uma vez a gente tenha conseguido descomplicar a ciência do vinho e tenha sido uma prática boa para você identificar os aromas e aprender aí junto com a gente um pouquinho mais dessa ciência. Muito obrigado e até a próxima.